Porque há pessoas que passam a vida toda procurando alegria, atenção, nas coisas, nos lugares, nas circunstâncias e nas pessoas. E esses 4, para decepcionar, pouco custa. O ambiente muda, a situação se revolta, as pessoas nos abandonam, as coisas envelhecem, e com tudo isso já foi a minha alegria. E qual é o último ponto? O que é, padre, uma verdadeira alegria? É a alegria de ser, e não de parecer. Nós vivemos numa época de aparência. Você não precisa ser, mas precisa parecer que é. Você não precisa ter, mas precisa parecer que tem. Isto é uma alegria exterior. Padre Pio, numa das suas falas, ele vai dizer que a árvore de Natal é bom só no período de Natal. Está falando o quê? Que há muitas pessoas que parecem uma árvore de Natal. Elas capricham tanto por fora, e tem tanta coisa por fora, e é uma vida de comprar, de comprar, de comprar, de comprar, porque tanta coisa por fora. Talvez seja porque estejamos vazios por dentro. E não vamos mentir, né, meus irmãos? O comprar tem lá os seus prazeres. Quando você vê uma coisa e fala, nossa, queria tanto isso. E não é que você não deva comprar tudo, mas de vez em quando você pode se dar um presente, mas você vai e compra. Gente, aquela hora que a dona da loja te dá um embrulho com aquilo que você comprou, a gente fica, ó. A alegria acaba quando chega a fatura do cartão, mas até a fatura tem aquela alegria da posse. Nossa, eu não sei se vocês já observaram uma coisa. Eu já observei. Vocês já notaram? Principalmente shopping. Eu acho que loja de shopping tem uma magia. E tem uma magia. Tudo ali tem uma magia. A luz, os vendedores, a amplitude, lugares lindos. Aí você olha uma coisa assim, ó, o seu olho, tudo no shopping só fica falando assim, né? Me compra, me compra, me compra, me compra. Onde você olha, eles estão falando, me compra, me compra. Aí você compra aquilo, é maravilhoso. Não sei se você já observou isso. Quando você chega em casa e você abre o embrulho, ele não tem aquela beleza lá do shopping, não. É um pouco apagado, um pouco sem graça. Eu estou dando esse exemplo aqui, porque há pessoas que passam a vida toda procurando alegria, atenção, nas coisas, nos lugares, nas circunstâncias e nas pessoas. E esses 4, para decepcionar, pouco custa. O ambiente muda, a situação se revolta, as pessoas nos abandonam, as coisas envelhecem, e com tudo isso já foi a minha alegria. E qual é o último ponto? É a alegria que vem do Senhor. É esta alegria que Isaías está falando. Não é uma alegria de fora, é uma alegria de dentro. E aqui, meus irmãos, quando se tem alegria de dentro, até as coisas de fora ficam mais bonitas. Não é que você não possa ter casa, carro, relógio, não é nada disso. Pode ter isso tudo aí, mas isso não te define. Isso não te define. Isso não torna você nem melhor nem pior que os outros. Mas a alegria interior é que nos firma nas promessas de que a nossa vida tem sentido em Deus. Nós estamos num mundo sem sentido. E por isso, quando se perde o sentido, se esvazia o valor. Quando se esvazia o valor, se busca valor naquilo que é perecível. Aí uma frase nossa, o certo passa a ser errado, e o errado passa a ser certo, aplaudido, incentivado. Onde procuramos a nossa alegria? Onde que você procura ser feliz?
Com quem você procura ser feliz? No versículo 3 e 4, nós temos, vamos começar no 3. Vamos ler comigo aí na primeira leitura, 35, versículo 3. Fortalecei as mãos enfraquecidas e firmai. os joelhos debilitados. Agora leia tudo. Fortalecei as mãos enfraquecidas e firmai os joelhos debilitados. Para nós hoje parece um enigma, mas para quem lia isso há 2000 anos atrás, todos sabiam o que Isaías estava nos dizendo. O que significa fortalecer as mãos enfraquecidas? O que é uma mão enfraquecida? É uma mão que não segura nada. Você coloca na mão, cai, estraga. O que é um joelho enfraquecido? Um joelho debilitado. Ele não segura você. Aí ele te joga no chão. Então veja, as mãos perdem e os joelhos te perdem. O que Isaías está nos ensinando? Que a verdadeira alegria, a alegria que vem do coração do Senhor, ela fortalece a vida e ela firma os passos. E aqui eu não conheço todos pessoalmente, assim, a sua vida, a sua família, mas eu tenho certeza que muitos de vocês, como eu, este ano, já estamos aí, né, chegando ao finalzinho do ano, quantas coisas, gente, nós perdemos entre os dedos. Você achou, senão isso é meu, está no papo. Hora que chegou a hora, falou, eu não sei como, vazou pelos dedos, escapou das nossas mãos. Aí vem o pranto, não é possível, já estava ganho. Aí eu não tenho como dar outro exemplo que a seleção brasileira, né? Meu Deus, que tristeza. Hora que fez aquele gol, eu falei com a minha mãe, ai ó mãe, passamos. A minha mãe, como sempre, vamos esperar acabar. Tem mais bola. Falei, não mãe, não vai lá. Gente, tem hora que a gente tem que saber avançar. Tem hora que a gente tem que saber recuar. Tem hora que a gente tem que saber esperar. Eu vi um vídeo, certamente os senhores também viram, do Neymar, querendo salvar o jogo, chamando a atenção dos colegas dele. Para que vocês estão indo para lá? Segura, falta só 5, para de graça. Eu me vejo nessa posição várias vezes. Quando eu vejo que a coisa não vai dar certo, a gente orienta, a gente fala. Pai e mãe tem muito isso. Você está vendo que não vai dar certo, você está falando, está orientando, está apontando, vaza pelos dedos. Meu filho, a hora que o goleiro pegou o primeiro, falei com a minha mãe, acabou, já levantei, fui arrumar minhas coisas, meu filho, falei, acabou. Por que eu sei que tinha acabado? Porque o europeu, ele é frio, nós somos quentes. Latino-americano é quente, nós somos emoção. O brasileiro não aguenta situação de pressão. Hora que vem a pressão, você treme, você fica nervoso, você começa a suar, você quer avançar no outro. Não sei se vocês leram as reportagens, a seleção brasileira demorou 2h30 para sair do estádio. Tanto que os jogadores estavam em prantos, inconsoláveis. Não tinha nem como consolar quem. Todo mundo, mas num berreiro. E não teve como eles saírem dali. Claro, você vê um time europeu, Portugal, outra surpresa. Sai lá, Cristiano Ronaldo chorando, enxugando a lágrima, os outros meio tristes. Meu filho, 30 minutos estava saindo do ônibus para o hotel. Sofridos, mas europeu. Nós não, nós somos. É por isso que tem a ver conosco essa questão da alegria. Fortalecer as nossas mãos, para que você não perca as oportunidades que já são suas nos últimos 5 minutos do ano. Tem gente que perde oportunidade que não sabe esperar, não sabe parar, não sabe ficar calado. Para de contar as suas coisas para os outros.
Para de contar para os outros projetos e mostre realização. Todo homem de sucesso não fica falando de projeto, ele mostra a realização. E a gente perde muita coisa porque acha que dá ganho. Aquela hora eles relaxaram, já fizemos um gol, é nosso. Aí, veja aí quando é quem mexe aqui com rodovia, polícia rodoviária, motorista profissional, quando é que acontece os acidentes na rodovia, ou pelo menos a maioria deles? Não é na saída, é perto do destino, é chegando. Porque quando está chegando, você relaxa. Relaxou, meu filho, perdeu. É por isso que Isaías está falando: fortalece a sua mão para que você não perca aquilo que já é seu. Fortaleça o teu joelho para que você possa sustentar pelo menos a sua vida. Cuidado, gente. Tem gente que quer ajudar todo mundo e a pessoa que está precisando de ajuda. Fortaleça as tuas mãos, fortaleça o teu joelho. Como? Na oração. Se fortalece mão, é pôr mão posta para rezar. Se fortalece joelho, é ajoelhando na presença do Altíssimo. É aí que você descobre a alegria de Maria, a alegria de Isabel, a alegria de João, a alegria de Paulo e Silas. Levaram, meu filho, uma coça. Vocês conhecem o texto? Estavam presos, lugar fétido, não tinha nem onde fazer xixi, cocô, fazia no canto da cela assim, tinha um buraquinho, empurrava com um pauzinho, era assim na época. Não tinha água, com fome, e de madrugada Paulo fala para Silas: vamos ficar em pé nós dois aqui. Aí Silas falou: estão levando, não levanta você primeiro que eu não dou conta não, eu estou machucado demais. Aí Silas custou, levantou Paulo. Paulo falou: agora nós vamos fazer o que, Silas? Não sei, vamos louvar o Senhor, vamos cantar louvores a Deus. Aí Silas falou assim: mas nós vamos cantar louvores a Deus? Nós somos dignos de sofrermos por Ele. Eles começam a cantar, todos lá da prisão ficam: mas eles são loucos? Eles estão todos arrebentados. O que eles tinham que a gente ainda não conhece? A perfeita alegria. Não é uma alegria de fora, é uma alegria, sofreram por Jesus. Fortalecei as mãos enfraquecidas, firmai os joelhos debilitados.